Obrigado, Estela. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Então, como a Estela falou, coube a mim o tema, dentro dessas coletâneas do William Sadler, coube a mim o tema amor. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma tela. Eu queria começar a falar sobre essa coletânea de amor, trazendo para vocês aqui um poema. Um poema de um brasileiro, acho que, se não me engano, ele é maranhense. O Augusto Branco, e o nome desse poema dele é Amor Incondicional. Eu vou pedir para que vocês leiam comigo. Cuide para que não queiras receber mais do que tens a oferecer, porque há coisas que exigem extrema reciprocidade para que sejam possíveis. Para que um litro de água preencha um vaso, é preciso que este vaso tenha espaço para aquele litro de água ou mais. Pois se ele não tiver espaço suficiente, ele transbordará e a água sofrerá. De modo semelhante, a água precisa estar na medida certa que o vaso comporta, ou deixará espaço vazio, e aí será o vaso que sofrerá. Com o teu próximo é preciso proceder da mesma forma. Se você quer viver um imenso amor, é preciso que cultives um espaço imenso em teu coração. E, se mais do que isso você deseja um amor incondicional, o teu amor precisa ser incondicional primeiro. Sempre, sobre todas as coisas, ou ele deixará de ser incondicional. Eu deixo para vocês esse poema e com isso a gente dá início aqui à nossa apresentação. Na verdade, uma das grandes lições aí, uma das grandes afirmações que o livro de Urântia nos passa e nos deixa é de que Deus é amor, né? E pelo fato de Deus ser amor, essas reações, essas relações de Deus com todas as criaturas do seu grande universo, né? Elas são sempre tratadas e são sempre tidas com base no afeto divino, ou seja, com base no amor, né? Então, a afirmação é essa: Deus é amor. E, consequentemente, a sua única atitude pessoal, né, para com todos os assuntos do universo, não poderia deixar de ser uma reação de afeto divino, amor, né? E o Pai, ele nos ama de forma tamanha, de forma suficiente para outorgar a nós a sua vida, né? E isso se dá de forma indistinta a todos nós, porque ele faz com que o sol se levante para os maus e para os bons, e ele envia a chuva aos justos e aos injustos, como bem lembra o livro. Então, o amor de Deus é tão grande que ele alcança a todos os filhos da sua imensa criação. Então, todo amor verdadeiro e dinâmico, e quando a gente fala aqui em todo amor, a gente tem que dar uma amplitude muito grande para isso, né? O amor verdadeiro, ele provém de Deus, né? E o homem recebe essa afeição divina à medida que ele próprio compartilha, ele próprio transborda, e ele próprio transmite e confere, então, aos seus semelhantes esse amor que ele recebe de Deus. E é preciso que haja essa transmissão, essa dinâmica, porque esse amor é assim, ele é dinâmico, né? Ele não pode ser capturado, ele não pode ser aprisionado. O homem nunca pode tomar o amor do pai e dizer que, na verdade, ele vai aprisionar esse amor no fundo do coração na verdade, ter esse amor só para si, porque aí não funciona, aí não é amor, aí é qualquer outra coisa, né? Menos amor. Então, uma das características, então, desse amor que o pai nos delega, que o pai compartilha com nós, é essa dinamicidade, né? E a gente tem que aprender, na verdade, a compartilhar e transmitir, e, se possível, ampliar esse sentimento recebido dele, né? E qual, e qual é uma das provas, então, desse amor que o Pai compartilha e tem por nós, né? É a forma de administrar a justiça. Porque a gente tem que lembrar que a justiça que Deus tem para nós, a justiça que Ele outorga para nós, é uma justiça sempre contida, né? É uma justiça que ela poderia, embora seja suprema, ela poderia
agir de forma automática, agir de forma instantânea, né? Nós vimos há pouco que, na verdade, foi trazido que Deus quisesse, por ocasião de uma rebelião, Deus poderia, e aqui a gente está falando de Deus uma acepção mais ampla, né? Deus através dos seus filhos criados, Deus poderia ter promovido a justiça de forma instantânea, como hoje é possível, né? Mas normalmente essa justiça divina, ela não é, a ação dela não é, a execução dela não é de forma instantânea, né? Essa administração da justiça, essa administração da misericórdia, normalmente ela tem um retardo temporal, né? Um intervalo que é chamado no livro de intervalo salvador. Isso por quê? Por que desse intervalo, dessa procrastinação da execução da pena? Porque se essa semente que foi plantada ali, naquele cidadão apenado, se essa semente é boa, né, esse intervalo ele permite que haja uma espécie de edificação do caráter naquela pessoa que recebeu aquela reprimenda, né? Então é possível a gente imaginar, e eu vou trazer esse exemplo aqui para uma situação que a gente viu há pouco numa outra apresentação, é possível então que se essa semente plantada, por exemplo, no coração de Lúcifer, fosse boa, a gente poderia, inclusive, ter vivenciado uma edificação do próprio caráter desse filho brilhante, né? O livro nos conta que não foi assim, né? Então, se o plantio é mau, esse retardamento misericordioso, ele provê o tempo suficiente, então, para que haja arrependimento e retificação, né? O livro aqui dá a entender que vai haver tempo para que haja esse arrependimento e essa retificação. Em outras passagens, ele sugere que, na verdade, pode não haver essa retificação, esse arrependimento, né, essa descoberta do erro. Então, nesse caso, a execução da pena ela acaba se cumprindo, né? Mas é preciso que a gente lembre que essa demora, então, que normalmente existe, né, no julgamento daqueles que cometem o mal, ela é inerente à bondade do Pai. Ela é inerente, então, a essa administração da misericórdia, que é muito própria dele, né? Então, esse retardamento, esse refriamento da justiça é mais uma prova de que Deus é amor, do amor grande que ele tem por todos nós. É preciso que a gente lembre que, para que a gente tenha condições de avaliar e dimensionar esse amor, existe um amante divino que vive no homem, né? Existe uma centelha, uma fagulha que nos habita, e se assim não fosse, né, se não houvesse esse amante divino a viver junto conosco, dentro de nós, né, seria muito difícil ao homem amar de forma generosa e através do Espírito, né? Então, se esse intérprete do amor de Deus não vivesse na nossa mente, né, seria muito difícil que a gente tivesse dimensão do amor e se compenetrar desse amor que ele acaba sendo espraiado por todo o universo, né? Então, se esse bom intérprete, se esse bom avaliador não residisse na nossa mente, a gente teria uma dificuldade muito grande em apreciar esses valores morais e também reconhecer esses significados espirituais que Deus está ministrando para nós o tempo todo. Eu tô avançando aqui com a minha apresentação, mas eu lembro aos senhores que, por favor, à medida que qualquer um queira fazer algum tipo de participação, algum tipo de comentário, enfim, por favor, aí interrompam que a gente está aberto aqui à participação de vocês. Então, indo em frente, a gente a gente tem que reconhecer, na verdade, que o amor de Deus ele é um atributo à personalidade, porque existe a necessidade dessa condição da personalidade
de você ser individualizado enquanto pessoa, para que você possa ter o reconhecimento desse amor que Deus espalha, né? Porque do contrário, se nós não pudéssemos reconhecer a, a outra pessoa, a outra personalidade, né? Seria muito difícil a gente dividir esse amor, né? Porque o livro lembra que nós não podemos realmente conhecer uma pessoa em razão de um contato único. E aqui, para melhor exemplificar o que o livro quer dizer com o contato único, ele traz algumas situações. Por exemplo, o livro lembra que mesmo sendo a música uma forma matemática de ritmo, a gente não pode conhecer a música por uma mera dedução matemática, não é possível, né? A gente pode até ler, mas a gente não vai ter a gente não vai ter dimensão, a gente não vai conseguir valorar e a gente não vai conseguir ver a beleza naquela obra apenas em razão daquela equação matemática. E do mesmo modo que um número, por exemplo, um número de telefone que é designado para uma determinada pessoa, para um determinado assinante, esse número telefônico, ele não vai identificar, ele não vai conseguir passar para nós nenhum significado a respeito do caráter daquela pessoa. Ele vai ser apenas um número. Aquele número para nós, ele não representa nenhuma valoração de significado, ele não representa nada a respeito daquela personalidade. Então, o que o livro quer nos trazer com esses exemplos todos, que o amor, na verdade, é o segredo que existe a partir dessa associação benéfica entre as personalidades. Então, para que isso exista, essa associação tem que existir. E quando a gente fala em associação, a gente não está falando em um mero contato único, como a gente viu no primeiro parágrafo. E por conta disso, é que se justifica muito do que o livro vai afirmar ali na frente, que eu vou trazer para vocês, a gente vai ver isso um pouquinho melhor, né? É preciso que haja esse desprendimento nosso, é preciso que haja essa vontade de conhecer, é preciso que esse conhecer, ele vá além desse contato superficial, porque do contrário você não vai conseguir interagir. Vamos em frente? Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de Jesus, o conceito que Jesus trouxe para nós sobre o amor de Deus, né? A gente tem que lembrar que, embora muitos daqueles rituais hebreus aos quais Jesus foi apresentado tenham, de certa forma, tocado o senso de belo de Jesus, do Filho do Homem, né? Jesus, na verdade, ele ficou muito decepcionado com várias das explicações que ele recebia dos pais ou de alguns dos tutores, né, a respeito da justificativa dessas cerimônias todas, né. Jesus, ele não aceitava essas explicações para a adoração e a devoção religiosa envolvendo a crença na ira de um Deus ou na braveza atribuída ao Todo-Poderoso. Essas eram explicações muito rasas, né, muito superficiais, e Jesus não conseguia entender essas justificativas e não aceitava essas explicações, né? E tem um exemplo aqui muito bonito, tem uma passagem de uma discussão entre Jesus e o pai dele. Numa discussão dessas questões, quando o seu pai insistiu, então, com suavidade para que Jesus declarasse aceitar as crenças judaicas, Jesus voltou-se, então, subitamente para o seu pai e, olhando com apelo dentro dos olhos de José, Jesus disse: eu vou pedir para que vocês leiam comigo essa passagem, porque realmente ela tem um significado muito especial. Meu Pai, não pode ser verdade. O Pai no céu não pode tratar assim os seus filhos que erram pela terra. O Pai Celeste não pode amar os seus filhos menos do que tu me amas. E eu bem sei, meu Pai, que não importa quão pouco sábio seja o que eu possa chegar a fazer a ti. Tu não irias jamais derramar a tua ira sobre mim, nem expandir a tua raiva em mim. Se tu, meu pai terreno José, possuis esses reflexos humanos do divino, quão mais pleno de bondade não deve ser o Pai Celeste
e transbordante de misericórdia. Eu me recuso a acreditar que tu, meu Pai, que o meu Pai no céu me ame menos do que o meu Pai na terra me ama. Então eu não me lembro exatamente que idade tinha Jesus quando Jesus respondeu ao pai José a respeito dessa questão, mas ele não tinha muito mais do que 8 anos. E eu fico imaginando, né, o que deve ter passado pela cabeça de José. Maria também ouviu. Quando ele ouviu de um filho de pouco mais de 8 anos, uma reflexão tão profunda a respeito do amor de Deus, né? Talvez se essa mensagem de Jesus tivesse chegado a mais pessoas naquela oportunidade, talvez o destino do Filho do Homem aqui pudesse ser diferente. Realmente acho linda essa passagem. Como eu disse a vocês, à medida que alguém queira fazer algum tipo de comentário, por favor, fiquem à vontade. Vamos em frente. Vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus por nós, pelo nosso mundo. De que forma, na verdade, muito desse amor é manifestado. A gente tem que lembrar que, na verdade, embora às vezes a gente se imagine fazendo parte de um lugar esquecido no universo, que às vezes a gente se imagine fazendo parte de algum lugar no fim do mundo, né? Isso não é verdade, né? O livro lembra que o nosso mundo ele foi cuidadosamente criado, assim como todos os outros, né? Mas que o nosso mundo, o nosso planetinha é um membro de um universo, um vasto cosmos, né? A gente pertence a uma família quase infinita de mundos, né? Mas mesmo assim a nossa esfera, o nosso planetinha aqui, ele é administrado com tanto amor, né? Que a gente pode inclusive às vezes imaginar como se fosse a última ou a única esfera habitada em toda a existência. Tal é o amor que os administradores, os responsáveis diretos aqui pela nossa existência dedicam a nós, né? E a gente precisa lembrar também que o fato de nós estarmos isolados, isso não diminui em uma vírgula, né? O isolamento planetário não diminui em nada o amor que Deus tem por cada uma das criaturas que aqui está. O nosso mundo, ele pode estar isolado em razão de questões que todos nós aqui conhecemos, mas ele não está esquecido, né? Ele não é um órfão cósmico, né? Marcado pelo pecado e pela rebelião. Em todo o universo é sabido, todos têm conhecimento de que nós aqui estamos, né? E a gente continua sendo amado, a gente continua sendo cuidado, né? De tal forma como se a nossa esfera nunca tivesse sido traída por um príncipe planetário, né? E é preciso que a gente lembre sempre que é eternamente verdadeiro que o Pai, Ele próprio nos ama, né? E Ele nos ama porque o amor de Deus ele é tão amplo que Ele se permite ser individualizado para cada criatura. O amor do Pai, ele individualiza absolutamente cada criatura, cada personalidade, né? E você sabe, nós somos únicos, não há duplicata, né? Nós somos uma no meio de trilhões de criaturas de vontade. Nós somos insubstituíveis. Então, a gente tem que acreditar que, na verdade, o amor que o Pai nos oferece, né, que o Pai oferece para nós, ele é insubstituível porque ele é único, né? Então, é dessa forma que a gente tem que esperar receber e tem que esperar retribuir, né? Porque somos únicos e, e aquele amor, ele tem nos afetado de uma forma e nos tocar de um modo assim que a gente consiga reconhecer e ser grato de forma única por esse amor a nós, tá? E esse amor de Deus, ele retrata, então, o valor transcendente de cada criatura de vontade e revela o alto valor que o Pai Universal dá a cada um dos seus filhos, desde a personalidade mais baixa à mais elevada.
Como eu disse há pouco, né, o relacionamento de cada uma das criaturas com o Pai é único. Então você tem a ciência de que o relacionamento que você tem com Deus, ele é único. Sinta-se privilegiado, né? Uma expressão que o livro gosta de usar muito, regozijai-vos. És um filho único, né? Não há outra forma, e não há ninguém no universo que compartilhe da mesma forma do amor de Deus. O amor de Deus, da forma como você vê, é uma forma única. Então, se sinta único, se sinta individualizado, se sinta reconhecido e compartilhe esse amor e reconheça essa grandeza e procure retribuir a Deus do mesmo modo, né? E é preciso que a gente lembre, né, que na verdade Deus é misericordioso, é um juiz, ele ministra misericórdia, mas é preciso que a gente lembre que Deus, enquanto Pai, ele é muito maior do que Deus enquanto juiz. Isso é importante porque, novamente, nos dá uma ideia do amor de Deus, né, da grandiosidade, da magnanimidade dele, né? Porque isso nos lembra que, na verdade, o Pai Celeste afetuoso, cujo Espírito reside em nós, ele não é uma personalidade dividida, né? Ele não se divide entre justiça e misericórdia para nós, né? Se houver necessidade de se manifestar, Deus se manifesta enquanto Pai, enquanto se manifesta enquanto misericórdia. Então, no relacionamento que nós temos com Ele, Deus Pai vai ser sempre mais amplo, vai ser sempre maior do que Deus Juiz. E é preciso que a gente lembre também que, embora no primeiro momento a gente precise chegar a encontrar o Filho, né, vai ser através do Filho, ou vai ser no Filho Criador que nós vamos inicialmente ver o Pai, é preciso que a gente lembre que para que nós alcancemos o amor de Deus, a gente não precisa de um mediador, a gente não precisa de ninguém para fazer essa ponte entre nós e o Pai, né? De alguém para pedir o perdão do Pai por nós. Claro, claro que o Espírito da Verdade está aí, o Espírito da Verdade nos ajuda, nos favorece, né? E a gente pode contar com a ajuda dele nessa empreitada, no sentido de buscar e conquistar o perdão do Pai, mas o livro lembra que isso não é necessário. A gente pode chegar ao perdão do Pai sem essa intervenção. Então, esse relacionamento que nós temos com Deus, essa retidão divina dele, ele não é dominado pela estrita justiça e retribuição. Deus enquanto Pai transcende Deus enquanto juiz. Isso tudo, como eu disse a vocês há pouco, é mais uma das características da magnanimidade do Pai, né? Da magnitude desse amor que ele tem por nós, né? Isso é refletido nessa passagem aqui do livro do Dante. Não é isso que eu queria dizer. A gente deve lembrar que, embora o amor de Deus seja magnânimo, embora o amor de Deus para conosco seja muito mais um amor de pai do que um amor de juiz, né? A gente não deve imaginar que Deus seja um tolo. Não vamos abusar desse amor, né? Não vamos abusar dessa bondade, né? Não vamos tomar o pai como um tolo que se compadece, né, e permite que o amor ao filho acabe turvando a visão dele a respeito do certo e do errado. Não, isso não existe, né? Pai é amor, sim. Pai é misericórdia, sim. Mas Pai é retidão também, né? E é por isso que nós devemos pensar, a gente não deve pensar que o serviço do reino vai ser um serviço de facilidade monótona, né? E isso vale tanto para esse plano no qual a gente vive hoje, como para esse número infindável de planos aí que a gente ainda tem para atravessar, né? Se existe alguma coisa que a gente não vai enfrentar, é monotonia, né?
e tão pouco facilidade, porque a tendência é que, do mesmo modo que as responsabilidades que se atribuem sobre os ombros de cada um de vocês são muito maiores do que aquelas que existiam quando vocês ainda tinham alguns anos atrás, e a tendência é que isso se mostre cada vez maior. Eu acho que no universo a régua é a mesma, né? As responsabilidades de cada um de nós, a régua acaba subindo, e que bom que é assim, porque significa que a gente cresce. Tá? Então, a gente tem que estar presente a ideia de que a ascensão ao paraíso é uma árdua realização de eternidade. É um caminho maravilhoso, é um caminho de muitas realizações, um caminho de muitas conquistas, mas é também um caminho de árdua realização da eternidade, né? E esse serviço, o serviço ao reino, não só aqui, como em outros planos, como eu disse a vocês, né, exigirá que a gente tenha uma viril coragem, né? E essa colaboração, essa viril coragem tem que partir de nós e tudo, enfim. Temos que nos ajudar e a gente tem que descobrir juntos, né? Essa coragem que em determinado momento vai ser exigida de todos nós. O livro lembra também, essa é uma mensagem muito forte, né? Que muitos que nos antecederam, né, acabaram sendo levados à morte, né, por causa dessa lealdade ao Evangelho do Reino, né? E que esses exemplos todos que foram deixados por esses irmãos mostram que, na verdade, morrer na frente de batalha física, até de certo modo é fácil, né? Porque essa coragem que muitas vezes acabou movendo, ou acabam movendo muitos dos nossos irmãos que padeceram ali, ela acaba tendo, assim, razões até meio subjetivas, né? É aquilo daqueles sentimentos que acabam movendo todos ali, daquela energia, né? Daqueles brados, dos gritos ali. Então você acaba, muitas vezes, sendo levado por uma energia e no calor da batalha você acaba descobrindo dentro de ti uma coragem que muitas vezes você nem imaginou ter, né? Mas muito disso acaba sendo reflexo, então, dessa energia coletiva, tá? Mas essa energia coletiva, ela não existe no individual. Claro que não, né? Então, muito mais do que isso, uma forma mais elevada de coragem acaba sendo essa para sacrificar nossa vida, né? Quando a gente está a sós, quando a gente está ali, somos nós mesmos e Deus, né? E a gente tem que, na verdade, defender uma verdade que é guardada dentro do nosso coração, uma verdade que ela acaba sendo fomentada pelo nosso espírito. Então, essa é a verdadeira coragem, né? Você está ali sozinho e você acabou buscando coragem dentro de você mesmo, então muitas vezes você enfrentar essas batalhas, muitas vezes você acabar se sujeitando a algum tipo de sacrifício. A verdadeira coragem está ali. Mas Deus acaba provendo coragem para esse momento, acredito eu. Eu vou dar uma avançada aqui porque hoje os descrentes podem escarnecer de vós por causa da pregação do evangelho sem violência, mas vós sois os primeiros de uma longa lista de crentes sinceros do evangelho deste reino, irão, e vós, né, irão todos, maravilhar a toda a humanidade pela sua devoção heróica a esses ensinamentos. Nenhum exército do mundo jamais demonstrou mais coragem e bravura do que as que serão demonstradas por vós e pelos vossos sucessores leais, que se espalharão por todo o mundo, proclamando a paternidade de Deus e a irmandade entre todos os homens. A coragem da carne é a forma mais baixa de bravura. Essa mensagem é muito dura, né? A gente acredita que não, mas a mensagem da carne é uma forma mais baixa de bravura. E olha que a coragem da carne, muitas vezes, ela acaba tolhendo muito da nossa vida, né? Então, a bravura da mente é o tipo mais elevado de coragem humana. E o tipo mais elevado e supremo de bravura é a lealdade às convicções das realidades espirituais profundas.
convoco também vocês a refletir sobre isso aqui, porque à medida que a gente consiga entender a mensagem que o livro de Gandhi nos passa com esse parágrafo aqui, eu acredito que isso aqui possa ser algo que dispare mudanças profundas aí no comportamento de cada um de nós. Vamos em frente. Vamos falar um pouquinho sobre amor paterno e fraterno, tá? A gente tem que lembrar que durante toda a sua pregação de vida pública, né, seja do Sermão da Montanha até o último discurso da ceia, da última ceia, Jesus, ele ensinou aos seus seguidores, aos seus apóstolos, a manifestar muito mais o amor paterno do que o amor fraterno. Isso por quê? Porque, na verdade, o amor fraterno, a lição dele é clara, né? Ame ao teu semelhante como a ti próprio. Tá? Mas o amor paterno, defendido por Jesus e apregado por Jesus, muitas vezes, ele requer que você ame aos teus semelhantes mortais, na verdade, como Jesus te ama. Então é preciso que muitas vezes você se veja numa situação diferenciada e procure, na verdade, procure buscar um relacionamento com esse irmão paterno, com esse irmão fraterno. Você tem que se colocar numa situação até meio paterna, isso é muito difícil, eu não consigo nem experimentar. Isso é fácil nas relações biológicas, né, mas em relações fraternas é muito difícil que você se coloque nessa situação paterna. Mas fica o exemplo, né? Esse realmente é a lição deixada por Jesus. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a natureza do amor paternal. Então, é preciso que a gente procure compreender, né, esses impulsos que movem os nossos semelhantes, porque só quando a gente tiver noção desses impulsos interiores que movem aos nossos semelhantes é que a gente vai conseguir começar a ter algum tipo de sentimento por ele. Né? E quanto mais nós compreendermos esse sentimento, quanto mais nós nos identificarmos no amor com esse irmão, né, isso é um indicativo de que esse perdão dentro de nós já houve. Né? O livro traz aqui um exemplo muito prático, né, porque sendo pais sábios, nós temos condições de amar e compreender os nossos filhos, inclusive até perdoar os nossos filhos. Para nós é fácil, né? Quando algum tipo de situação, quando algum tipo de desentendimento transitório, aparentemente, e demanda uma separação entre pai e filho. Isso porque o filho, por ser imaturo e por faltar a ele um entendimento mais pleno, um entendimento mais consciente daquela situação, daquela profundidade de uma relação pai e filho, frequentemente aquele filho ele é possuído por um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa costuma surgir no filho quando ele não consegue a aprovação completa do pai. Isso existe, isso é muito comum. Né? Mas o pai, quando tem um sentimento verdadeiro pelo filho, ele não toma conhecimento desse sentimento de separação. Para o pai isso nunca existiu. Né? E é isso que Jesus pede de nós. Não tome conhecimento desse sentimento de separação, porque na verdade você tem que superar isso. Né? Então haja como se esse sentimento não houvesse. E aqui fica uma lição muito importante para nós. Esse sentimento falho, e aqui a gente pode transbordar isso para o pecado, né? Esse sentimento, na verdade, é uma experiência nossa. Não adianta a gente acreditar que a gente está fazendo mal a Deus. Não adianta a gente acreditar que, na verdade, a gente, de algum modo, está agredindo, está afrontando a Deus. O pecado, na verdade, é uma experiência individual da consciência nossa. É muito difícil a gente imaginar que, de algum modo, agindo no pecado, a gente tá atingindo a consciência divina. A consciência divina não é atingida pela obra do pecado. Deus tá imune a isso, né? Deus é aquele exemplo do filho ignorante, né? Deus
Deus, ele pode de algum modo ter o coração afligido por esse sentimento, existe a misericórdia dele, essa comiseração, mas a gente não pode dizer que uma vez que a gente age no erro, que a gente age no pecado, que a gente está de algum modo atingindo a Deus, que a gente está atingindo a consciência, que a gente está fazendo mal, que a gente está, na verdade, atingindo mesmo a Deus, né? E quando a gente toma conhecimento de que o pecado agride a nós mesmos, né, pode até atingir terceiros de forma indireta. Tem aquele exemplo muito ilustrativo lá do Vassilides, do André, que o pecado é como um acidente de trânsito, você pode até não ser atingido de forma direta por ele, o pecado pode ter acontecido um quarteirão de ti, mas de forma reflexa o pecado vai te atingir de algum modo. E é preciso que a gente lembre que no pecado a gente não atinge diretamente a Deus. O pecado é um mal que a gente aflige a nós mesmos, né? Mas vamos lá. Novamente eu lembro a vocês que eu estou aberto aqui para qualquer tipo de questionário, qualquer tipo de pergunta aí, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse crescimento do amor de Deus, né? Esse sentimento e esse temor, né, ao Senhor, ele ao longo do crescimento, da evolução das criaturas, ele tem tido significados diferentes, né? Ele passou do medo, ele em determinado momento foi angústia, pavor, né? E houve um momento em que ele se constituiu em admiração e depois ele acabou caminhando para uma reverência à deidade, né? Mas então, quando o homem ele apenas reconhece essas obras divinas, ele é levado a temer, né? Ele tem o temor de Deus. Mas se o homem começa a compreender e experimentar, então, essa personalidade, o caráter de Deus, ou seja, essa personalidade que está interagindo, está emanando, está de forma recíproca esse sentimento com ele começa a deixar de ter esse sentimento de temor, né? E ele começa a perceber e começa a crescer dentro dele, até porque ele é induzido a isso, ele é induzido a amar cada vez um pai, porque ele começa a reconhecer que pai é bom, pai é perfeito, pai é amor, né? E é exatamente tal mudança na relação do homem com Deus que constituiu para nós a missão do Filho de Deus, de Jesus aqui conosco. Jesus veio nos mostrar que, na verdade, o amor de Deus é diferente daquele temor que até então existia entre os hebreus. O Pai é amor, né? O Pai é bondade, né? Isso que Jesus veio trazer para nós. E é necessário que esse amor, uma vez que ele seja despertado dentro de nós, ele deve estar sujeito a uma interpretação constante, porque o amor é um sentimento como qualquer outro, que ele não pode ser engessado, né? Ele não pode se manter estanque. É preciso que esse amor seja vivo, né? É preciso que a água transborde, que a água seja viva, né? E é preciso que esse sentimento, o tempo todo, ele esteja nos readaptando, né? E nos fazendo ver de outros modos os nossos relacionamentos, né? É preciso que a gente busque entender de forma diferente como existe esse guiamento do Espírito da verdade, né, na nossa vida. Então, é preciso que haja uma reflexão quase que diária a respeito da forma como a gente interpreta esse amor de Deus. E à medida que a gente consiga reavaliar esse sentimento, a gente vai perceber que muito das nossas novas ações acabam sendo moldadas por esse sentimento que transborda, ou deveria transbordar em nós, né? Então, esses sentimentos de amor, eles devem ser, ou a gente deve buscar sempre ampliá-los, né? Porque eles acabam, de algum modo, nos permitindo sermos mais elevados, né? Esse sentimento ele acaba nos transformando, né? E quando a gente diz que ele nos transforma, aqui existe um grande mistério, porque e o mistério está aqui. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente oferece, quanto mais a gente dá a Ele esse sentimento, quanto mais a gente entrega, né? Quanto mais a gente se entrega a essa vontade, quanto mais aparentemente a gente se desprende, quanto mais a gente se liberta desse amor, porque a gente concorda em renunciar, a gente concorda em entregar, tanto mais a gente recebe, né? Porque tanto mais Deus vai fazer de nós, Deus vai fazer com que nós compartilhemos a vontade dele. Então,
é esse aparente mistério que é revelado pelo livro durante, né? Dar é receber, né? Então, quanto mais você dá, quanto mais você entrega, mais você recebe, e tanto melhor você é guiado por esse amor que transborda do Pai Celeste. E é preciso também que a gente lembre que não é preciso que a gente acorde um dia e diga que o meu amor por Deus vai aumentar de 110 para 120, ou 150 ou 200, porque na verdade esse amor, ele não é alguma coisa consciente, muito pelo contrário, né? É alguma coisa que cresce de forma inconsciente, né? Do mesmo modo que o crescimento da sociedade, ele de modo algum é assegurado por uma nova lei, do mesmo modo que o valor, por exemplo, de uma máquina, ele só existe em razão do valor que eu próprio atribuo àquela máquina, né? Do mesmo modo, é o amor. É preciso que, na verdade, haja uma atribuição, haja um reconhecimento, é preciso que haja uma entrega. E muitas vezes essa entrega ela não é inconsciente, ela não é consciente, ela é inconsciente. E muitas vezes ela ocorre aí de forma pelas quais a gente não tem muita consciência não, né? Então o homem ele não pode provocar esse sentimento de crescimento, né? Mas ele pode gerar essas condições favoráveis para que esse crescimento do amor haja, tá? Porque embora seja sempre consciente, ele é sempre inconsciente, né? Esse crescimento ele pode ser, deixa eu ler melhor aqui porque eu me perdi no raciocínio. Então esse crescimento ele é sempre consciente, seja ele físico, intelectual ou espiritual, né? E assim cresce o amor, né? Ele não pode ser criado, ele não pode ser manufaturado, ele não pode ser comprado, ele deve crescer, é preciso que ele se expanda, né? E a única contribuição que pode advir do homem para que haja esse crescimento do amor é essa mobilização dos poderes totais da nossa personalidade. É preciso que haja um desprendimento, é preciso que haja uma vontade nossa, é preciso que a gente busque por isso, né? É preciso que a gente, na verdade, que a gente reavive, que a gente reafirme dentro de nós essa fé viva nessa busca, né? Porque apenas, a gente precisa relembrar que apenas um indivíduo consciente de Deus pode um dia ter condições de esperar amar uma outra pessoa como a si próprio. É preciso que haja essa consciência. É preciso que primeiro nós tenhamos essa consciência, esse amor pelo Pai, para que um dia a gente possa chegar e dizer que vai ter condições de amar alguém como a si próprio. Então, busquemos a Deus primeiro, né? Porque a gente lembra que Jesus nos pediu para que nós amemos até os nossos inimigos, né? Das palavras do Criador do universo local. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Olha que dificuldade, né? Abençoai aqueles que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos servem, que servem de vós com desprezo. Olha que dificuldade você orar, você pedir, você bendizer alguém que serve de ti com desprezo. Eu não consigo imaginar isso. Na verdade, se o livro Durante foi nos entregue com 1000 anos de antecedência, eu fico imaginando com quanto tempo de antecedência essas palavras de Jesus foram entregues a nós. Bendiga aquele que serve de ti com desprezo. E trata os homens do mesmo modo que você acredita que eu trataria a ti. Palavras de Jesus. Vamos lá. E se o amor de Deus, na verdade, é a fórmula para que a gente tenha uma vida ampla, uma vida cheia de significado, uma vida cheia de valores, qual é a fórmula para uma vida medíocre? Na verdade, a fórmula de sucesso para uma vida medíocre é à medida que a gente se limite a oferecer amor, a retribuir amor apenas àquelas pessoas que nos amam. À medida que o amor seja apenas uma retribuição, dentro daquilo, né? Faça primeiro você para que depois eu faço. E essa talvez seja uma forma que não sirva só para o amor, mas que ela sirva para tantos sentimentos, né? Mas à medida que você se dispõe a amar uma pessoa
apenas na medida em que você recebe amor daquela pessoa, essa é a fórmula ideal para uma vida medíocre. Ou seja, multiplique o amor, espalhe o amor, né? Não entregue na mesma proporção. Você tem que multiplicar esse sentimento. É essa a fórmula. O amor humano, ele pode ser pode de fato ser recíproco, mas o amor divino ele se expande em toda a busca de satisfação. E aqui uma lição importante, né? Isso aqui é um tapa na cara de muitos de nós aqui eu me incluo. Né? Quanto menos amor houver na natureza de qualquer criatura, tanto maior é a necessidade de amor que aquela criatura tem. Né? E tanto maior o amor divino vai buscar satisfazer essa necessidade. Olha que lição, né? A gente acredita que não, a gente não para analisar. Mas Deus é muito seguro em nos afirmar que quanto menor for o amor que houver no coração de uma criatura, tanto maior é a necessidade de amor que aquela criatura tem. E tanto maior vai ser a busca de Deus para chegar ao coração daquela pessoa. Então tomemos para nós também essa lição de Deus, aqui, essa afirmação dele. Isso é muito difícil, eu reconheço. Trouxe aqui como exemplo para nós das dificuldades que são impostas a todos nós nesse plano aqui. Tá? Ô, Milton, Oi. só sendo Deus mesmo. Só sendo Deus. Né? Porque eu acredito que essa prova aqui, nesse plano, é muito difícil a gente cumprir. Tá? Eu vou avançar aqui em razão do tempo, mas por favor fiquem à vontade para interromper. Então, o amor ele nunca é egoísta, ele nunca deve ser, né? E ele não pode ser dado a si próprio, né? O narciso não tem vez aqui dentro das leis de Deus, né? E o amor de Deus ele não pode ser autocontido, como eu afirmei para vocês lá no início, uma vez que ele seja autocontido, ele deixa de ser amor, é qualquer outra coisa menos amor, né? E ele deve ser entregue, deve ser distribuído sem qualquer tipo de egoísmo. Novamente, uma grande dificuldade para muitas pessoas aqui, eu me incluo dentro dessa dificuldade para esse tipo de sentimento. Então, continuando dentro das fórmulas aí, dentro de tudo que a gente deve buscar para ser cada vez melhor, uma das lições é essa, né? Nós devemos aprender a cada dia a sermos um pouquinho melhor. Nós devemos a cada dia aprender a amar mais uma pessoa. E é importante que a gente aprenda que a gente não pode amar aos nossos semelhantes por um mero ato de vontade, né? O amor ele deve nascer apenas da compreensão dos motivos e sentimentos do próximo, né? Do nosso semelhante. E a lição deixada pelo livro, não é tão importante que nós amemos todos os homens hoje, quanto é importante que nós aprendamos a cada dia a amar o semelhante a mais. Essa talvez seja a grande regra do amor de Deus, talvez seja a grande régua aí que responda para nós o quanto a gente está ou não crescendo dentro da verdade, né? Então, se a cada dia ou a cada semana alcançares a compreensão de mais um dos vossos irmãos, então certamente, né, a gente vai estar socializando e verdadeiramente espiritualizando a nossa personalidade. Então, o recado, a mensagem, a nossa tarefa de casa para cada dia é essa, né? Alcançarmos a compreensão de mais um dos nossos irmãos. É uma lição de casa quase diária. Difícil. Então, o livro diz que vai chegar um momento, então, de que esse sentimento ele vai se mostrar contagiante, a tal ponto que ele vai se mostrar muito mais transbordante, muito mais cativante do que o ódio. Embora hoje, muitas vezes, a gente acredite que o ódio seja um sentimento que encontra uma espécie de rastilho a detonar, né? Principalmente nas redes sociais. Eu acredito que as mensagens de ódio hoje elas sejam muito maiores do que as mensagens de amor, né? Mas vai chegar um momento em que vai haver inversão, né? Esse momento, na verdade, ele tem que partir do momento para cada um de nós. A lição de casa é essa. Tá? E embora, então, nós sejamos feitos, cada qual de nós, a imagem de Deus, essa apreciação dessas qualidades infinitas de bondade e amor
né, que Deus emana, essa apreciação, ele transcende, não é algo que seja possível a nós, porque a nossa capacidade é limitada. Mas o livro lembra que vive dentro de nós o fragmento da infinitude que tem condições de nos fazer reconhecer essas qualidades que estão aí para que a gente possa reconhecer valor nelas, né? Nós não somos limitados e não conseguiríamos, mas à medida que a gente amplie esse relacionamento com a fagulha de Deus que nos habita, é possível que a gente tenha esse reconhecimento. Esse trabalho é facilitado por demais, né? Então, por consequência, o acesso da maior aproximação com Deus, né, é pelo amor. E tudo isso é um experimento, né? O crescimento dessa experiência é um experimento, né? E quais são os grandes mandamentos, né, que o livro nos deixa, né? Nesses esforços, para que a gente possa crescer então no amor de Deus, a gente deve evitar a desonestidade, a gente deve evitar a injustiça, né? E a gente deve evitar qualquer tipo de busca de reconhecimento que não venha do esforço, né? A gente também deve evitar qualquer tipo de simpatia da qual a gente não seja merecedor, né? A gente deve receber livremente, então, das fontes divinas esses sentimentos que estão aí livremente para serem recepcionados por nós, né? O sentimento está aí para ser recepcionado, para ser adquirido por nós, e do mesmo modo, né, a gente está livre para retribuir, né? Então, deve ser um sentimento assim que encontre livre vazão, tanto na ida quanto na vinda, né? Mas em todos esses sentimentos, em toda essa troca, em toda essa vazão, a gente deve buscar tão somente o que honestamente couber a cada um de nós, né? E dentre essas várias lições trazidas pelo livro, a gente deve lembrar que Jesus podia ajudar tantos os homens porque ele amava todos os homens de forma sincera, né? Ele amava cada homem, cada mulher, cada criança, né? E ele podia ser um amigo tão verdadeiro por causa do notável discernimento interior. Ou seja, ele conseguia conhecer as pessoas, né? Jesus, ele tinha uma abnegação tremenda porque ele se dispunha a olhar para você e procurar conhecer a pessoa que estava interagindo com ele. Então, fica aqui mais uma dica para que a gente possa ir praticar aquela lição, aquele dever de casa diário, né? Tem que haver esse entendimento, tem que haver essa abnegação, tem que haver essa busca por conhecer melhor aquele que está interagindo conosco, né? E aqui alguma coisa difícil também, porque Jesus, nessa busca por conhecer quem interagia com ele nunca tinha pressa, né? Ele mesmo na corrida diária ali, mesmo no rush, ele tinha condições de confortar todas as pessoas, mesmo que fosse enquanto ele estava passando por ali, né? E ele permitia que essas pessoas se sentissem à vontade na companhia dele, né? Jesus era um ouvinte muito bom, né? Ele encantava quem conversava com ele, né? E Jesus nunca procura se utilizar das suas qualidades, dos seus atributos, para, de forma indiscreta, sondar as almas dos seus companheiros, né? Ele procurava, na verdade, confortar essas pessoas, tá? E do mesmo modo, ele acabava fazendo com que a confiança dessas pessoas nele, Jesus, fosse limitada, né? Jesus nunca procurava se manifestar curioso sobre as pessoas, né? Pelo menos não de forma indiscreta, né? Ele nunca procurava manifestar o desejo de administrar ou de investigar a vida de cada uma dessas pessoas. Ele primeiro esperava a confiança, tá? E quando Jesus sorria diante de qualquer homem, né, era normal que aquela pessoa então experimentasse uma capacidade maior para resolver então os múltiplos problemas que pudessem aparecer na vida daquela pessoa. Então, dentre as lições deixadas por Jesus sobre como a gente deve amar, eu queria compartilhar isso aqui com vocês, porque quando o ramo da videira está vivo, o único resultado possível que pode haver, a única resposta possível, né, o único resultado possível que pode sair do ramo da videira é um só, a videira, né? E do mesmo modo,
a única resposta, né, que se produz mais uvas, mas a única resposta possível que pode vir à medida em que a gente frutifique dentro dessa lição, dentro desse amor divino que Deus compartilha conosco, tá? Então é que esses talos divinos, eles acabem frutificando e deem mais frutos do Espírito, ou seja, à medida que a gente ministra, que a gente rega, que a gente tem cuidado, que a gente fomenta esse amor, o único resultado possível desse amor é frutificar mais amor. Então, eu achei muito, muito elucidativo esse exemplo da videira, né? Assim como a videira só pode entregar uva, a frutificação do amor de Deus só pode entregar mais amor, né? E o ramo existe apenas para produzir uvas e nada pode fazer além de gerar frutos e produzir uvas. Assim como o verdadeiro crente existe apenas com os propósitos de conceber os frutos do Espírito, que, que nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Na verdade, a grande mensagem também que Jesus trouxe para nós foi uma mensagem de libertação, né? Jesus nos trouxe uma mensagem de esperança, né? Jesus nos trouxe uma mensagem de salvação, né? Nos trouxe a mensagem de beleza do amor divino, tá? E essa mensagem da beleza do amor divino, ele destrói para sempre a fascinação que pudesse existir sobre o pecado e o poder do mal. Ou seja, o poder do mal e o pecado, eles não podem exercer uma fascinação sobre o homem. Outra lição que Jesus nos trouxe foi que é errado nós pensarmos que, por meio dos nossos sacrifícios, tá, a gente possa, de algum modo, persuadir a Deus. É errado, né? Esse tipo de pensamento, ele é primitivo, né? E eu volto a lembrar de Jesus conversando com José. Então, aquela mesma mensagem que Jesus trouxe para José, eu vejo nesse caso aqui. A gente não, do mesmo modo em que a gente acha vil, em que a gente acha baixo, de repente, você fazer algum tipo de mercancia para conseguir o amor do teu pai terreno, da tua mãe terrena, muito maior é o erro de você querer, de algum modo, fazer uma mercancia com o amor de Deus, né? Deus é muito grande para isso. E até por conta disso é que Deus responde ao nosso chamado e envia, né, os ajustadores para nos habitarem, né? Isso porque ele não deseja que nenhum de nós venha a perecer, né? A gente precisa lembrar que Deus é amor, Deus é Pai, mas Deus também, como nós dissemos há pouco, Deus também é justiça, né? Então, algumas vezes existe a necessidade dessa disciplina, né? Muitas vezes para o nosso próprio bem, para que a gente possa, então, voltar ao caminho quando houver qualquer tipo de desvio, e a gente possa, então, voltar ao caminho e continuar participando, então, dessa caminhada em direção à sua santidade, né? Mas é preciso que a gente lembre que mesmo dentro dessas mais duras provações que a gente possa vir a ter, né, em todas essas aflições, em todos esses percalços, Deus vai estar conosco, Deus se aflige conosco. E é preciso que a gente afaste algumas crenças que acabaram tomando uma dimensão muito grande na sociedade primitiva, né? A primeira é da crença da doutrina da expiação, quando um dia a sociedade pôde imaginar que, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, um dia a sociedade pôde imaginar que, na verdade, a misericórdia de Deus ela só poderia ser ministrada caso ela observasse o sangue inocente do seu filho sangrando e morrendo na cruz, né? Isso ainda é, para muitas sociedades, uma forma muito ignorante de ver, imaginar que o amor de Deus possa ser menor do que o amor que nós temos pelos nossos filhos. Então, mas é um tipo de sentimento que, entendo eu, que ele é cada vez menor, porque basta que nós tomemos como exemplo o amor que a gente tem pelos nossos filhos para que a gente comece a tomar conhecimento
de quão medonho é a gente imaginar que Deus possa ser uma criatura que tem um sentimento desse. Tá? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a ira, né? Porque à medida que a gente seja tomado por esse sentimento de Deus, uma das consequências mais básicas é que a gente não consiga dar vazão dentro de nós a qualquer tipo de sentimento de ira, né? Porque esse sentimento de ira, na verdade, ele representa um fracasso, né? O fracasso da nossa personalidade em administrar essas energias todas que nos movem, né? É o fracasso da nossa identidade, da nossa personalidade em administrar energia física, energia mental e energia espiritual que se manifestam dentro de nós. Então, à medida que a gente permita que esse amor de Deus se manifeste, uma das primeiras manifestações é o afastamento desse sentimento de ira. A gente não permite que esse sentimento de ira transborde dentro de nós, né? Porque essa ira, ela indica, então, falta desse amor fraterno, né? A gente deixa de ser tolerante, né? A gente deixa de ter autorrespeito, autocontrole. E uma das consequências maléficas da ira, né, porque ela acaba transbordando, ela acaba se somatizando, né, ela é maléfica, ela traz danos à nossa saúde, ela degrada a nossa mente, e ela limita a atuação dessa centelha divina dentro de nós, né? E por isso a grande lição de Jesus: deixa o teu coração ser dominado pelo amor, para que teu espírito guia tenha pouco trabalho de libertar você da tendência de dar vazão àquelas explosões de fúria animal, né? E essas explosões, elas são incompatíveis com a posição de sermos filhos de Deus. Então, deixe que o Espírito Divino tome conta de você, porque esse Espírito Divino vai te ajudar no trabalho de conter esses sentimentos animalescos que podem, de vez em quando, ainda querer surgir, essa fúria querer surgir dentro de ti. A gente deve lembrar também que essas indulgências que a gente possa acreditar que de algum modo atingem o coração de Deus são práticas antigas, né? São abominações aos olhos de Deus, né? O amor, a gente já passou um pouquinho por isso aqui, mas eu só queria reforçar que ele é um sentimento vivo, né? Um sentimento de vida, de serviço, né? E esse distanciamento que algumas vezes possa haver do religioso, esse distanciamento que o ser religioso muitas vezes acaba enfrentando daquele panorama físico, né? Porque à medida que você permita que esse sentimento cresça dentro de você, é normal que de muitas dessas realidades físicas você acabe não se distanciando, mas você acaba atribuindo valoração diferente, você acaba atribuindo um valor menor naquilo e vendo valor em coisas maiores. Isso, diferente do que o temor, alguns temores nossos, isso não leva ao isolamento social, né? E muito menos deve ser motivo para destruir o senso de humor que deve sempre estar presente em nós, né? Então, esse sentimento religioso, à medida que ele se amplia, ele nada tira da nossa existência humana, mas ele na verdade, acrescenta, ele dá um sentido à nossa vida, ele gera um novo tipo de coragem dentro dessa pessoa, né? E à medida, então, que esse sentimento de amor, compreensão de Deus encontra expressão espiritual dentro de nós, né, muitos desses frutos são alcançados, né? E vários desses frutos a gente pode aqui relacionar. A gente encontra paz espiritual, a gente encontra progresso social, a gente encontra satisfação moral, a gente encontra alegria espiritual, a gente encontra sabedoria cósmica, né? Então, os mortais avançados, né, que pertencem a um mundo de luz e vida, um mundo de muito maior compreensão, eles já aprenderam que o amor é o maior de todas as coisas do universo. E sabem que Deus é amor, né? E esse amor, ele acaba, na verdade, se refletindo no sentimento de fazer o bem aos outros. E com isso eu peço desculpas a vocês aqui por ter passado alguns minutinhos, né, e agradeço a todos aí pela participação.